Bomba, bomba, patriotas, bomba, uma guerra terrível no Supremo Tribunal Federal se instaurou, né? O STF virou um verdadeiro campo de batalha e a coisa lá tá pegando fogo, né? E o negócio tá feio de verdade, porque o ministro Luiz Fux, ele acabou de declarar guerra total contra o Alexandre de Moraes e o seu padrinho político Gilmar Mendes. E não foi nas entrelinhas, não. Foi na cara dura mesmo, com direito à provocação pública e tudo. E o clima nos bastidores do tribunal, do Supremo Tribunal, tá tão tenso que dá para cortar com faca. O Fux, ele não aguentou mais ver, né, a dupla dinâmica do autoritarismo, que é o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, fazer o que querem, né, pisotear na Constituição e perseguir pessoas que pensam diferente deles, e o Fux resolveu partir para cima. Na guerra, explodiu de vez dentro do Supremo Tribunal Federal. E a estratégia do Fux, ela foi cirúrgica, né, e porém devastadora, porque ele pediu a transferência à segunda turma do STF justamente para desmontar o esquema armado pelo Alexandre de Moraes e pelo o Gilmar Mendes. Na jogada, o Fux soltou uma declaração explosiva dizendo que agora o Gilmar vai poder falar dos votos sem cometer infrações, né? Foi uma porrada direta na cara do Gilmar, que vinha falando pelos cotovelos e violando, né, a lei da magistratura. E tem mais, com essa mudança o Fux vai poder formar maioria com André Mendonça, Nunes e o Marques, né, isolando de vez a turma do autoritarismo. E o recado foi dado, acabou a mamata. Acabou o palanque da perseguição política e quem quiser briga vai ter que brigar. Mas antes de eu falar sobre isso com vocês, né, sobre essa guerra, sobre essa loucura que está o Supremo Tribunal Federal, eu quero pedir a você encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, porque o like ajuda a furar a bolha da censura, porque vídeos como esses são, na maioria das vezes, segurados e impedidos pelo algoritmo do YouTube, tá? Então, para que mais pessoas assistam esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você está precisando fazer uma renda extra, um dinheiro a mais, trabalhar aí, às vezes trabalhar, fazer um biquinho fora do teu serviço, né? E se você está disposto a ganhar entre 1.500 a 2.000 reais ou mais por mês, eu peço que você, por favor, que você escaneie o teu celular, a câmera do teu celular, no QR Code que está aqui do lado da tela, e ou se não, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo, né? E chama a nossa equipe, que eles estão prontos para te ajudar a fazer você sair da dificuldade financeira e alcançar a dignidade de poder suprir a tua casa, a tua família e realizar os teus sonhos. Agora, eu quero que vocês assistam comigo esse vídeo que eu vou colocar aqui, onde o Luiz Fux, ele literalmente, ele declara guerra contra o Alexandre de Moraes, contra o Flávio Dino e contra o Gilmar Mendes, tá? E depois, em seguida, nós vamos assistir o comentário do nosso amigo Deltan Delagnol, que destrinchou toda essa história com um comentário magnífico, tá? Então, presta atenção, vamos assistir juntos. Aqui nós vimos diversas passagens de militares de reserva sem nenhuma ascendência sobre generais. Como se nota, não podem sequer, em tese, data vênia, ser consideradas hábeis a depor o governo legitimamente constituído, condutas despidas de um mínimo grau de organização e coordenação sem a capacidade de eficazmente colocar em risco a continuidade do governo legitimamente constituído. A experiência histórica e a análise empírica dos processos de ruptura institucional demonstram que golpes de Estado não resultam de atos isolados ou de manifestações individuais desprovidas de articulação, mas sim da ação de grupos organizados, dotados de recursos materiais e capacidade estratégica, aptos a enfrentar e substituir o poder incumbente. Formas típicas de instauração de regimes autoritários, como golpes militares, insurgências, levantes populares cooptados, imposições estrangeiras, mudanças conduzidas por elites autocráticas ou autogolpes, pressupõem sempre coordenação coletiva e meios concretos de execução.
Dessa forma, comportamentos de turbas desordenadas ou iniciativas esparsas, despidas de organização e articulação mínimas, não satisfazem o núcleo do tipo penal. Em reforço a esse entendimento, enumerei diversas manifestações coletivas de cunho político na história recente brasileira, inclusive com faixas pedindo a deposição, à época, do governo legitimamente constituído, que resultaram em episódios lamentáveis de violência e morte, e ainda de depredação do patrimônio público e privado, notadamente os eventos de caos e destruição praticados por organizações estruturadas adotando a estratégia Black Bloc 2013, 2014, 2016. Não houve em nenhum desses casos denúncia aos seus responsáveis pelos crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que veio a ser substituída pela presente. Em suma, senhor presidente, egrégia turma, sempre com a devida vênia, faltando potencial concreto de conquista do poder e de substituição do governo, resta ausente a tipicidade material do crime do artigo 359-M do Código Penal. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. De outro modo, correr-se-ia o risco de ampliar indevidamente o âmbito de incidência do tipo, criminalizando condutas que, em si mesmas, não possuem qualquer aptidão para produzir uma ruptura institucional. É da acusação, evidentemente, o ônus demonstrado detalhadamente a coordenação, a organização e a capacidade de articulação dos indivíduos responsáveis por condutas violentas dolosamente dirigidas à deposição do governo legitimamente constituído. Não havendo clareza sobre a presença do dolo, Carrara, mestre italiano, ele doutrinava que, em qualquer caso de dúvida, deve supor-se no agente a intenção mais branda e menos malévola. E cita aqui o curso de Direito Criminal dele, Saraiva, 1956, página 268. Entendo relevante, senhor presidente e egrégia turma, mencionar que tanto o artigo 359-L quanto o artigo 359-M do Código Penal, eles prevêem como elementos essenciais do tipo emprego de violência ou grave ameaça. Isso significa que a própria conduta objeto da sanção criminal deve ser em si violenta ou gravemente ameaçadora, não sendo abrangido por essas disposições legais a mera preparação ou instigação genérica a uma suposta grave ameaça futura ou violência. Essas considerações evidenciam a completa ausência de tipicidade das condutas narradas na denúncia à hora analisada, consistente em questionamentos ao sistema eleitoral e autoridades públicas por diálogos particulares, veiculados por aplicativos de mensagem. Senhor presidente, efetivamente, guardadas as amazônicas diferenças do contexto brasileiro com outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraudes, eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro, mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais. Vocês vejam bem que o Fux está jogando na cara do Moraes, né, que o que aconteceu na Venezuela, que a Maria Corina praticamente foi eleita, né, e colocaram o Maduro de forma arbitrária, enfiaram o Maduro novamente lá no poder, como fizeram aqui no Brasil com a esquerda, e a Maria Corina foi para cima, para tentar ver a legitimidade da votação lá naquele país. E o Fux está, para o terror da esquerda, está apoiando o que foi feito na Venezuela, que foi o mesmo que tentaram fazer no Brasil, que foi procurar fazer uma apuração realmente, mas infelizmente
o TSE, juntamente do Carecão, não deixou, né? De 2024. Mas, ainda assim, a ativista logrou mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam as suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. E aqui, senhor presidente, trago um argumento que eu acho que ele é bastante importante. O que se pretende realçar é que o reconhecimento conferido por esse prêmio, que certamente não seria conferido pela prática de um crime, teve um papel essencial para os cidadãos na construção de uma democracia vigilante, em constante aprimoramento, inclusive tecnológico. Há um aprimoramento tecnológico, nós podemos chegar amanhã depois a várias outras conclusões, por meio do engajamento cívico no debate público sobre o certame eleitoral. E aqui, senhor presidente, eu chamo atenção para esse aspecto. Ademais, nós devemos considerar que o precedente fixado no presente julgamento, ele vai informar a interpretação da legislação penal aplicável às eleições a ocorrerem no nosso país pelas próximas décadas. Certamente, o risco de sanção criminal pela mera discussão privada sobre o processo eleitoral, ou mesmo por pesquisas particulares de cunho técnico, esse risco de sanção afastará muitos cidadãos da sadia participação na arena democrática. Ministro Fux declara guerra no STF contra Gilmar Mendes e Agora o comentário do nosso querido amigo Deltan Dallagnol, olha só. Alexandre de Moraes. E mais, eu vou te explicar por que a mudança de turma do Fux foi uma jogada de mestre. Então, bom dia para você, especialmente você que ainda não recebeu um bom dia hoje. Que o seu dia seja abençoado e seja abençoador. E o dia começa com uma declaração de guerra total no Supremo. E essa declaração foi feita pelo ministro Luiz Fux contra Gilmar Mendes e, é claro, consequentemente, aí, contra seu aliado de primeira hora, ele, Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF que mais tem sido afetado pelas divergências do Fux. Nessa nossa análise hoje, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Fux declarou guerra no Supremo com a sua mudança de turma, saindo da primeira e indo para a segunda turma e com provocações abertas a Gilmar Mendes. Em segundo lugar, eu vou te mostrar quais são as razões secretas para essa mudança de turma do Fux e como que isso vai afetar o equilíbrio de forças do STF e por que isso é uma jogada de mestre. Então bora começar aqui com essa coluna de hoje da Malu Gaspar que saiu no O Globo. Fux provoca Gilmar após troca de turma e indica que climão entre ministros do STF vai continuar. E aí tem aqui umas aspas do Fux. Agora ele, falando do Gilmar, agora ele vai poder falar do voto, disse o ministro Fux. Gente, vocês não vão acreditar que o título dessa matéria aí mudou. Tem print lá no Twitter de como estava o título antes. Eu acho que o ministro do STF deve ter ligado lá para Malu Gaspar e reclamou. O título antes era o seguinte, falava Guerra Fria no STF. E aí trazia as aspas do Fux, está aí embaixo. Agora ele vai poder falar do voto, diz Fux sobre Gilmar após troca da turma. Por que deu essa frase aí, agora ele vai poder falar do voto? Porque o Gilmar Mendes, ele ficou falando pelos cotovelos sobre o voto do Fux no caso Bolsonaro e Gilmar não podia. Ele é proibido pela lei da magistratura de fazer isso. E aí, se o Fux agora for para a mesma turma do Gilmar, saindo da primeira e indo para a segunda, quando o Fux for votar nos casos da segunda turma, aí o Gilmar também vai votar e aí vai poder falar de modo legítimo dos votos do Fux. Ou seja, o Fux, mais uma vez, aí criticou o Gilmar pela sua descompostura e abuso. Mas calma que tem mais. Gente, é o seguinte, agora que o Fachin atendeu o pedido do Fux para ir para a segunda turma da STF, o Fux vai poder formar uma maioria com André Mendonça e com Nunes Marques, isolando Gilmar Mendes e Dias Toffoli, enquanto que na primeira turma praticamente nada muda. Afinal de contas, sai Fux, provavelmente entra o Messias no lugar do Fux, mas o que vai acontecer é que não vai ter uma mudança das forças da primeira turma, porque o Moraes e a sua turma já ganhavam e vão continuar ganhando com a entrada do Messias.
Mas existe uma outra mudança de forças que agora, com essa mudança, vai acontecer e eu vou contar para vocês. Mas antes, olha só aqui o que o Fux disse e disse em on para Malu Gaspar. Ou seja, o que o Fux disse dando autorização para Malu Gaspar colocar na boca dele, noticiar e colocar na boca dele. No colegiado, ele também estará frente a frente agora, na segunda turma, com o seu maior desafeto no tribunal, Gilmar Mendes. A equipe da coluna, Fux afirmou: agora ele pode falar dos votos proferidos lá, sem cometer infrações previstas da lei orgânica da magistratura, como fez anteriormente. Gente, isso aqui é uma bomba. Ele falou em on, ele criticou outro ministro, Gilmar, em on. Segue aqui. A afirmação, uma provocação, uma declaração de guerra, por isso, gente, declaração de guerra mesmo. Certíssima, Malu, aqui na interpretação. Contra o Gilmar Mendes. Afinal de contas, ele está criticando, atacando um outro ministro, um colega ali de turma, publicamente. E fala aqui que o Gilmar, no seu lado, também tem dito que não pretende pedir para sair da turma com a chegada do Fux. Ou seja, os dois vão ficar ali, vai ser puro atrito na segunda turma. Os dois prometem aí ser protagonista, no caso Fux, e antagonista, no caso Gilmar, como, aliás, Gilmar tem sido ao longo da história, destruindo, por exemplo, a Lava Jato. Então, o ministro Fux, habla mesmo, ministro Fux, habla mesmo que Gilmar merece. Gente, a jogada do Fux, eu vou te explicar agora por que é uma jogada de mestre. Quando ele foi para a segunda turma, isso foi genial. E eu vou te explicar o porquê. As duas turmas agora do STF, elas vão estar mais equilibradas. A primeira turma, ela vai continuar sendo o que sempre foi. Pró-esquerda, pró-governo, pró-morais, ou melhor até, anti-bolsonarismo. A protagonista, aspas, protagonista, na luta contra o bolsonarismo. E a outra turma, a segunda turma, agora ela vai ser mais pró-direita, pró-liberdades, mais técnica, bola no chão, Estado de Direito, Império da Lei. O jogo sempre foi perdido na primeira turma, onde o Moraes domina, e onde o Messias vai entrar lá e vai ser da mesma linha do Moraes. Ou seja, nada vai mudar na primeira turma, que vai continuar a decidir pró-esquerda. Já o jogo da segunda turma muda. E aqui é o grande pulo do gato. Com Fux na segunda turma, Gilmar e Toffoli ficam mais isolados. O Fux pode formar a maioria com Nunes Marques, com André Mendonça e dar algum respiro para a direita no STF, com uma turma em que a direita pelo menos tem a chance ali de uma adesão técnica, de uma maioria. Se o Fux não fizesse isso, a segunda turma seria dominada por quem? Por Gilmar Mendes, Dias Toffoli e pelo novo indicado do Lula, provavelmente o Messias. E aí a direita ia perder nas duas turmas. Você conseguiu entender a jogada? Se ele não muda de turma, a direita ia perder nas duas turmas. Se ele muda de turma, a segunda turma vai ser técnica, vai ser bola no chão, vai decidir de modo técnico. Então, gente, no médio e no longo prazo, essa mudança do Fux foi uma jogada de mestre. E mais, essa provocação pública aí que você viu o Fux fazer contra o Gilmar é uma prova de que o Fux também parece ter tomado gosto pelo enfrentamento com o Gilmar. Ou seja, ou pelo menos ele não se intimidou. Ele ergueu as costas, se colocou em postura ereta e disse: não vou fugir da briga. Vamos lembrar que Fux aí é faixa preta, salvo engano, faixa preta de jiu-jitsu. Depois de confere e vou te falar. Mas ele, de toda forma, é um lutador aí de longa data de jiu-jitsu. É um praticante de longa data, é um lutador, e lutador a gente tá vendo não só no tatame, também lá no Supremo. Depois dessa briga épica, então, dos bastidores do Supremo, que aconteceu na semana passada, com o Fux falando poucas e boas pro Gilmar e humilhando o Gilmar com a sua postura, exemplo, elegância. Agora, a gente vai ver isso mais e mais com esse confronto direto, os dois frente a frente na segunda turma. Como meu saudoso pai dizia, o traste valoriza o contraste. Com o Gilmar na frente dele, Fux vai brilhar. E agora o Fux vai fazer então esse contraponto ao Gilmar e as suas decisões do Gilmar que blindam corruptos, que esvaziaram a Lava Jato e que validam os abusos de Alexandre de Moraes. E Gilmar vai ter que engolir seco. Afinal de contas, Fux está lá, tem igual poder, igual estatura como magistrado e vai poder olhar no olho do Gilmar e falar as verdades que ele tem dito. E olha, gente, como o Fux não está poupando artilharia contra o Gilmar. Vamos fechar com isso aqui, ó. Choque aqui comigo. Nos bastidores, a interlocutores próximos, Fux ainda vem dizendo que quem precisa de terapia para superar a Lava Jato é ele, referindo-se a Gilmar, que não perderia uma oportunidade para falar da operação. Por quê? Porque o Gilmar tinha falado que o Fux precisava de terapia para superar a Lava Jato. Gente, só tem uma coisa a dizer ao ministro Luiz Fux. Continue, ministro, nos represente a nós brasileiros, nós te apoiamos. Não se preocupe aí com Moraes, Gilmar e os ataques covardes deles e as picuinhas deles na imprensa. Continue a fazer o certo,
como você sempre fez. Olha só, quem é a favor do Fux? Deixa aqui nos comentários. Eu sou a favor do Fux, né? O Fux está sendo aí tá sendo uma mão amiga, né? Usada por Deus dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, sem papas na língua, tá? O STF virou um antro de gente que se acha Deus na Terra, né? O Gilmar Mendes, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, eles transformaram o Tribunal do Supremo em uma sede da própria ditadura pessoal, aonde eles mandam e desmandam, eles censuram, eles prendem, destroem vidas como se fossem donos do Brasil. O Moraes virou um grande inquisidor dos tempos modernos. Persegue cristãos, persegue conservadores, persegue quem ousa discordar do pensamento único da esquerda. E o Gilmar, esse aí, é o demolidor oficial da Lava Jato, né? O protetor dos corruptos, o cara que solta bandido e prende patriota. Os dois são a cara do que há de mais podre nesse país, né? Que é a arrogância, a prepotência e o desprezo total pelo povo brasileiro, que paga o salário gordo aí dessa turma, né? Cadê o temor a Deus, né? Cadê a humildade? Cadê? Não tem. Cadê o senso, né, de justiça, de quem deveria servir a justiça e não usar a toga para perseguição política, né? A verdade no e cru é que essa grande jogada aí do Fux é para trabalhar em favor da direita, em favor dos patriotas, né? Arrancar a justiça da mão dos togados que sequestraram a democracia brasileira, né? A parte maligna do STF é quem decide tudo, né? Censuram pastor, fecham igrejas, mandam prender quem defende valores cristãos, né? Rasgam a Constituição Federal quando bem entendem. O STF, gente, virou uma seita do autoritarismo, aonde quem não se curva diante deles é taxado de inimigo da democracia. Isso é uma piada e daquelas bem de mau gosto, né? Porque a democracia é dar liberdade para as pessoas. Não é calar as pessoas. Não é calar a boca de quem pensa diferente. Não é condenar pessoas que trabalham honestamente. Porque o Moraes e o Gilmar Mendes são a prova viva de que até o diabo está a favor do que eles estão fazendo. Eles estão fazendo a vontade do diabo. Eles não querem servir a população, eles não querem servir a justiça, eles querem dominar. E fazem isso tudo com uma cara deslavada que dá até nojo. Mas graças a Deus ainda existe gente com coluna vertebral, né, como o ministro Fux. Ele pode até não ser santo, né, ele pode até ter os seus defeitos, mas pelo menos ele é um homem que teve a coragem de peitar essa máfia do judiciário e dizer chega. Mas eu vou aqui dando as minhas considerações, né, a minha honra, a honra que é devida ao ministro Fux. Eu quero que você comente aqui, né? A gente precisa apoiar pessoas que ainda têm caráter, né? Que ainda não se lamearam, não se contaminaram com esse esgoto que virou as nossas instituições, tá? Mas apoiar não basta, tem que cobrar, nós temos que fazer barulho, nós temos que mostrar para essa corja toda que o povo brasileiro ele não é gado, não é um animal que aceita tudo calado. Tá na hora de parar de ter medo e começar a gritar verdades e verdades que eles não querem ouvir. Ou a gente reage agora enquanto ainda dá tempo, ou daqui a pouco eles vão estar prendendo o cristão por orar na casa, né? Então nós temos que dizer um basta, né? Chega de aceitar esse terrorismo de toga, chega de deixar esses tiranos aí fazerem o que querem com a nossa liberdade. A guerra foi declarada pelo Fux. E quem ama Deus e quem ama a liberdade precisa estar do lado certo da batalha. Eu quero que você comente aqui abaixo nos comentários o que você achou da valentia do Fux, o que você acha, né? Será que ele está certo? Você acha que o Fux vai conseguir mudar a situação do Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro dentro do STF? Comente aqui abaixo a tua opinião, a tua interação aqui nesse canal é muito importante. Compartilhe esse vídeo, né, com os teus amigos, com os teus familiares, nas tuas redes sociais, em grupos aí do teu celular, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, né? E como eu falei no começo do vídeo,
Se você quer aprender a fazer um dinheiro honesto, um dinheiro extra, fazer entre R$1.500 a R$2.000 ou mais por mês, eu quero que você escaneie o teu celular nesse QR Code aqui, ou clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo desse vídeo, chama a nossa equipe que eles vão te dar todo o apoio e te ensinar a fazer um dinheiro honesto, trabalhando de casa, usando apenas o teu celular, tá bom? Eu termino agradecendo a todos vocês por terem ficado comigo até aqui, pedindo que vocês compartilhem esse vídeo, né? E vocês passem para frente, porque esse vídeo precisa chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até um próximo encontro. Hoje, 21 horas, das 21 ou 21h30, tem live aqui com mais notícias importantes sobre a política. Eu quero a tua companhia aqui assistindo a minha live, então fica ligadinho. Muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus.